O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma armadilha. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, dando continuidade à trezena de Santo Antônio, nós queremos nesta noite meditar sobre este conjunto da liturgia da palavra, inclusive a leitura geográfica que foi lida um pouco antes sobre a vida do santo. Uma liturgia da palavra muito rica, que nos ensina muitas coisas. Vou destacar algumas. Na primeira leitura do livro de Tobias, nós nos deparamos com Tobias, que infelizmente ficou cego já há 4 anos e enfrentava dificuldades com a sua esposa. E você vê que dentro da leitura ele já se mostra angustiado, grosseiro, ignorante com a esposa, incompreensivo. Então, o que isso nos ensina nesta liturgia da palavra? Seja qual for a dificuldade na nossa vida, seja qual for a dor que nos atinge, e às vezes atinge mesmo, seja qual for a situação, não deixe isso tomar conta de você, não deixe isso tornar você uma pessoa amarga. Não deixe as dores da vida, as frustrações da vida, aquilo que deu errado, tornar você uma pessoa amarga. Porque se você se enterra ou se você cultiva o amargo da decepção da vida, você vai acabando, vai destruindo os seus relacionamentos. Vai destruindo o seu relacionamento em casa, vai destruindo o seu relacionamento com os amigos, com as pessoas na comunidade, no grupo ou movimento que você participa, no trabalho que você faz. Então, seja qual for a decepção que você enfrente na vida, use o refrão do Salmo que diz: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Busque força no Senhor e não se torne uma pessoa amarga, porque o amargor, a lamentação, a murmuração
o pessimismo só vai te atrapalhar, só vai piorar as situações que já são difíceis. Então essa é uma primeira mensagem que a palavra de Deus nos dá. E uma segunda, nós já observamos dentro do próprio Evangelho. Eles estavam armando para pegar Jesus em alguma contradição naquilo que ele falava. Então você vê aqui uma malícia, uma maldade. Nos guardemos também da malícia e da maldade. Se você tiver que desejar algo a alguém, por mais que seja uma pessoa que você não suporta, no mínimo deseje o bem para essa pessoa. Não trame o mal. E o pior, nem sequer pague o mal com o mal. Então, cuidado para não sermos seduzidos pela antipatia, para não sermos seduzidos também, às vezes, pela inveja, pelo ciúme, pela rivalidade, pela competição, ou até pela mágoa. Talvez a pessoa pode ter me ofendido. Não deixe esse tipo de sentimento ruim tomar conta de você, para que você depois se coloque numa situação de desejar o mal ou tramar o mal de alguém. Né? O cristão precisa promover sempre o bem. É um esforço, é uma luta. E às vezes não é porque as pessoas merecem, é porque o amor de Deus, a verdade de Deus e o próprio ensinamento dele contido nessa verdade deve nos inspirar a planejar e a querer o bem dos outros. Por fim, aquilo que está aqui no Evangelho, que fecha o Evangelho e que seria a mensagem central dessa liturgia da palavra. Porque eles armam aquele contexto para pegar Jesus, quando eles perguntam o que é lícito, se é correto pagar imposto a César, se eles devem pagar ou não. Se Jesus responde que devem, o problema é que o povo judeu, revoltado já com os romanos, iria antipatizar Jesus, no mínimo. Se Jesus responde que não era lícito, o próprio governo romano iria também perseguir Jesus, porque ele estaria pregando algo contra o governo romano. Então era aquele tipo de resposta de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas Deus é muito mais sábio que as tolices humanas, que a mesquinhez humana, e Jesus dá essa resposta espetacular. Pede a moeda e pergunta de quem é a imagem na moeda. Eles respondem é de César, e ele responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós precisamos hoje, dentro dessa trezena de Santo Antônio, sempre fazer esse exame de consciência ao longo da nossa vida, se nós estamos dando a César o que é de César e se nós estamos dando a Deus o que é de Deus. E o que significaria dar a César o que é de César? No sentido positivo, um bom cristão precisa ser um bom cidadão, pagar os impostos, ser uma pessoa honesta, justa, promover o bem, cumprir com as suas obrigações,
seguir as leis. Então, dar a César o que é de César, seguir aquilo que é o costume nosso, de brasileiros. Então, dentro do aspecto positivo, colaborar para o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa cidade, enfim, do nosso bairro, fazer a sua parte, dar a César o que é de César. Portanto, o fato de ser cristão, o fato de ter fé, não é para eu me isolar do mundo e agora eu não vou cuidar de problemas, por exemplo, como a limpeza do bairro. Não, eu sou cristão, isso aí é para outras pessoas se ocuparem. Não. Um bom cidadão vai se ocupar da limpeza do bairro. Um bom cidadão vai se preocupar com o bem comum no meio social. Então, o fato de ser cristão me compromete com as realidades da sociedade em que eu estou. Então, de uma maneira positiva. Agora, existe um dar a César o que é de César de uma maneira negativa. Quando eu, na minha vida, acabo dando a César o que é de César, vivendo uma vida mundana, aonde eu dou a César o que é de César, no sentido de que eu alimento na minha vida o egoísmo, eu alimento na minha vida o orgulho, eu alimento na minha vida a curtição, o apego às coisas, a competição, a mentira, a rivalidade, a intolerância, a violência, a injustiça. Então, toda vez que eu, dessa maneira negativa, alimento essas coisas na minha vida, eu estou dando ao mundo o que é do mundo e estou alimentando isso dentro de mim, ao meu redor. Dar a César o que é de César dentro dessa maneira negativa. Isso aqui nós precisamos nos policiar. Mas e o que seria dar a Deus o que é de Deus? Frei, quando é que o senhor vai falar de Santo Antônio? Agora. Porque Santo Antônio nos lembra que nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. E a própria leitura geográfica da vida de Santo Antônio, que foi feita agora há pouco, falava de que ele, hóspede em uma casa, colocou-se em oração. Olha, dar a Deus o que é de Deus. A oração é uma das muitas maneiras que nós podemos dar a Deus o que é de Deus. Rezar é dar a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. Rezar é dar glória a Deus. Rezar é sair de si mesmo, de si mesma, sair da vanglória, da glória dada a si, para dar glória a Deus. Portanto, quem tem uma vida de oração, e Santo Antônio hoje na leitura geográfica é esse exemplo para nós, que buscou a oração, e a partir da oração ele fez uma experiência de Deus, e aí Jesus se apresenta para ele como menino Jesus. Portanto, dar a Deus o que é de Deus na vida de oração. E essa vida de oração, como mostra na própria vida de Santo Antônio, para Deus não fica sem resposta. Deus, de uma maneira ou de outra, vai nos inspirar, vai renovar nosso interior, vai operar a sua graça, assim como operou na vida de Santo Antônio. E de uma maneira, claro, extraordinária, ele aparece para Santo Antônio como um menino. Não vai ficar esperando que Jesus apareça como menino para você, pelo amor de Deus. Mas saber que a graça da oração é dar a Deus o que é de Deus, e Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando nós somos generosos com Deus, Ele também é generoso conosco. E dentro da lógica da oração,
quanto mais eu dou a Deus o que é de Deus, rezando todos os dias, mais eu dou espaço para Deus agir na minha vida, me inspirar, me converter, renovar o meu interior, me fortalecer, me ajudar a superar aquelas contradições da vida da primeira leitura de Tobias, que estava amargo por causa dos sofrimentos. Se eu dou a Deus o que é de Deus, eu supero aquilo que na vida pode me tornar amargo. Se eu dou a Deus o que é de Deus, eu supero toda aquela mesquinhez daquele pessoal que estava com um coração maldoso, planejando o mal de Jesus. Mas se eu dou a Deus o que é de Deus, o meu coração não se deixa dominar por essa maldade. Portanto, dar a Deus o que é de Deus na prática da oração, que Santo Antônio é testemunho para nós hoje, dentro da trezena, nos ajuda a superar aquilo que nos torna amargos na vida e a superar as maldades que podem ser uma tentação para nós na vida. Mas dar a Deus o que é de Deus ainda inclui o nosso coração, o nosso ser voltado para Ele. Dar a Deus o que é de Deus, tendo amor e procurando cultivar a vivência da Santa Missa. Dar a Deus o que é de Deus, procurando cultivar a confissão sacramental, procurar o sacramento da confissão, para pedir perdão, para se reconciliar, para poder sempre ter a graça de Deus renovada no seu coração através do perdão de Deus. Dar a Deus o que é de Deus, também pedir perdão dos nossos pecados pela confissão, sim, mas também dar o perdão àqueles que nos ofendem. Dar a Deus o que é de Deus, praticar o bem. Dar a Deus o que é de Deus seria também amar o próximo aos moldes de Cristo, que serve, que se sacrifica, que se doa, que promove o outro. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Agora, existe um lado negativo também de dar a Deus o que é de Deus. Como, Frei? Tem. Você pode estar pensando que está dando a Deus o que é de Deus, mas às vezes está fazendo a coisa errada. Como assim, Frei? Quando eu encaro a minha fé de uma maneira fanática, exagerada demais, eu penso que estou dando a Deus o que é de Deus, mas na verdade quem está no centro sou eu, e eu acabo, de certa forma, dando a Deus o que é de Deus de uma maneira negativa. Isso acaba sendo prejudicial à minha fé e às pessoas ao meu redor. Dar a Deus o que é de Deus no fanatismo, às vezes acaba também me tornando uma pessoa moralista, aquele cara que é a patrulha do cristianismo, sai aí patrulhando, vigiando os outros, condenando os outros, apontando o dedo para os outros, julgando os outros sem misericórdia, e acha que está dando a Deus o que é de Deus. Cuidado! Dar a Deus o que é de Deus com equilíbrio, porque no fanatismo você vai pensar que está dando a Deus o que é de Deus, mas muito pelo contrário, está, de certa forma, numa ilusão de que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade está se autopromovendo, colocando o seu eu no centro para se achar santo, para se achar bom, ou para compensar até uma coisa que em mim não está bem, e aí eu compenso com um fanatismo, com um moralismo. Eu, em vez de olhar para mim, olho para os outros. Então, pode acontecer de que o dar a Deus o que é de Deus de uma maneira negativa, quando a gente vive uma fé só do ritualismo, só do legalismo, só da aplicação de leis, só do cumprimento de deveres. Porque Deus não quer cumpridores de deveres. Deus não quer cumpridores de lei. Deus quer pessoas que correspondam ao seu amor. E aqui é que está o exemplo de Santo Antônio. Deus não quer pessoas que
sejam ritualistas, apenas cumpram um rito e pronto, eu acho que já está tudo bem com a minha fé. Deus quer pessoas que vivam a sua fé, no dar a Deus o que é de Deus, mas essa prática da fé é um desejo de corresponder ao seu amor. Eu rezo o terço não por obrigação, mas porque eu quero corresponder ao amor dele. Eu venho à missa não por obrigação, mas porque eu quero corresponder ao amor dele. Eu rezo a novena, faço a trezena, não porque eu queira só angariar mérito diante de Jesus, mas porque eu quero corresponder ao seu amor. Então, a vivência da fé que deseja corresponder ao amor de Deus é dar a Deus o que é de Deus. Supera todo fanatismo, todo moralismo, todo ritualismo, todo legalismo. Portanto, como Santo Antônio, nos esforcemos para dar a Deus o que é de Deus. E a pergunta que fica é, no nosso dia a dia, como é que está na nossa vida o dar a Deus o que é de Deus? Eu estou fazendo isso ou será que eu estou negligenciando isto? Eu confesso para vocês que às vezes eu negligencio. Quando eu perco a paciência, quando eu fico com raiva de alguém, quando eu falho nas minhas orações, quando eu não vivencio bem o meu sacerdócio, eu acabo não dando a Deus o que é de Deus. Então, cada um faça o seu exame de consciência, não para se acusar e se condenar e ficar triste, mas para melhorar, mas para tentar se trabalhar aos poucos ao longo da vida, porque é esse o desejo de Deus, dar a Ele o que é dele a partir de um esforço de conversão, sempre no amor e sempre na compreensão de que Ele é misericórdia e se alegra com o nosso esforço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.